Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história, tocando principalmente nesses 3 tópicos aí em cada período. Revolução Industrial, que é uma força motriz, reação do marketing e reação do setor de vendas, beleza? Então vamos lá. Primeira Revolução Industrial, séculos 18 e 19, entre os anos de 1760 a 1840. Então, primeira Revolução Industrial. O que aconteceu nesse período? Na Inglaterra, principalmente. Então, o que começou a acontecer? O pessoal começou a ter uma graninha a mais, podemos dizer assim, né? Então, o poder aquisitivo da população naquela época aumentou, tá? E aí foi um momento de transição do manufaturado, principalmente na indústria têxtil, né? Então, do manufaturado para as máquinas. Então, antes da máquina, como que era comercializado os produtos e serviços? Basicamente sobre encomenda, pessoal. Então, para você ter um terno, por exemplo, hoje isso continua acontecendo nos ateliês aí, né? Então, você tinha que encomendar esse terno, fato. E aí levava um período para que esse profissional ali, né, ele pudesse realmente entregar esse terno para você. Então, as pessoas trocavam mercadorias entre si, basicamente, né? Era compra e venda, né, entre as pessoas comuns, tá? Então, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a ter um poder aquisitivo um pouco maior, e aí o consumo aumentou. E quem gosta de comprar um produto, né, e esperar muito tempo por ele? Ninguém gosta, né? Principalmente nos nossos dias, tá bom, pessoal? Então, chegou a era das máquinas, Henry Ford, todo mundo conhece, né? Então, o poder aquisitivo aumentou, o consumo aumentou e as máquinas tiveram que entrar no cenário. Primeira Revolução Industrial, tá bom? Então, é isso que aconteceu, foi a era das máquinas, né? Produção em larga escala, tá bom? Então, o que aconteceu? Isso foi uma força motriz naqueles dias, tá? Então, houve uma força motriz que realmente impulsionou, né, o mercado e o consumo naqueles dias, tá bom? E o que o setor de marketing teve que fazer? Vamos lá, vamos tentar ser um pouco específicos aqui. O marketing, nessa época, estava um pouco embolado aí com a parte econômica da empresa e também com a parte administrativa até aqui. Então, ele não era um setor independente, né? Ele não era o setor que estuda os mercados, propriamente dito, como nós conhecemos hoje, principalmente o perfil do consumidor, né? Então, o marketing, ele estava ali meio embolado, né? Meio confuso ali dentro da parte econômica, financeira e administrativa de uma empresa, tá bom? Então, o marketing, até o próprio Philip Kotler, ele disse, né, que o marketing, no entendimento dele, foi aqui que nasceu o marketing realmente. Aqui que o marketing tomou corpo, né? Porque você tinha, então, produção em larga escala e você precisava vender esses produtos, entende? Então, foi aí que o marketing entrou, para fazer realmente a publicidade, só que era uma publicidade, né, de massa, entende? Nessa época não se estocava produtos, tudo que era produzido era vendido, né? E também não se levava muito a sério aí as preferências dos clientes, as expectativas sobre o produto, entende? Então, pessoal, isso a gente precisa entender, né, como que funcionou lá no começo, tá? Porque foi aqui que o marketing basicamente nasceu. Philip Kotler chamou isso de marketing 1.0, entende? Foi aqui que ele realmente tomou corpo, ele se tornou independente, para que ele então pudesse fazer uma publicidade, gerar então realmente uma oferta no mercado para consumo, entende? Então a publicidade estava focada nesses dias no produto, tá? Todo o foco do marketing 1.0 era o produto. Até o Henry Ford falou, né? Todo cliente ele pode ter um veículo, tá? Contanto que seja preto. Então não se levava em consideração as preferências dos clientes, né? O foco era no produto. E olha que era um foco ainda um pouco turvado, por quê? Porque não se levava em consideração também a qualidade do produto. O negócio era fabricar e vender, tá? E então, foi aí que o marketing reagiu. Primeira Revolução Industrial, força motriz. O marketing teve que reagir, ele teve que se tornar independente, começar a fazer publicidade, para que realmente tudo aquilo que era produzido fosse vendido. Agora, o setor de vendas. Como que o setor de vendas reagiu? Não sei se você já ouviu aí um jargão que tem entre o pessoal da área de vendas, e que é o seguinte: existem vendedores tiradores de pedido. Já ouviu essa frase aí? Lá no começo eu já ouvi muito isso, né?
Eu estou há 18 anos na área comercial e eu já ouvi isso, entende? Tirador de pedido, né? Quando o nosso gestor queria dar uma pressão na gente, alguma coisa assim, ele chegava na mesa e falava, cara, você é um tirador de pedido, eu não estou precisando de vendedor assim na minha equipe, né? Então eram as maneiras aí dos nossos gestores fazer a gestão, tá? Bom, o que acontecia nessa época no setor comercial? Basicamente, pessoal, o foco era vender e vender. Tirar pedido, as pessoas estavam desejosas de comprar, realmente era uma novidade. E elas compravam mesmo, o consumo realmente acelerou, e elas compravam. Então, o profissional de venda, já que o marketing não levava em consideração as preferências do consumidor, nem a indústria, o vendedor também não. Então, realmente, ele focava no produto. Então, toda essa cadeia aí, né, que nós podemos dizer comercial, ela tinha um foco no produto, pessoal, só no produto, tá bom? Então, eu não quero me estender muito com isso, vamos para a segunda revolução industrial. Vamos lá. Século XIX, século XX, tá? 1850 a 1945, finalzinho da Segunda Guerra Mundial aí, né? Nós tivemos aí 2 guerras dentro de um período de 100 anos, né? Então, olha que interessante, pessoal. Segunda Revolução Industrial. Então, é um aperfeiçoamento da primeira Revolução Industrial, tá? E vai acontecer a mesma coisa, tá? O marketing vai reagir e o setor de vendas também, tá bom? Então, olha que interessante. Qual foi a transformação ou a evolução, né, da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial? Nós temos a tecnologia chegando. Mas qual tecnologia, Rodrigo? Científica. Então, passou-se a conhecer mais as coisas através de tecnologia, tá? É ainda uma tecnologia muito inicial, tá? Mas é sim um aperfeiçoamento, tá? Então, a ciência entrou no jogo, tá? E isso realmente foi algo que marcou, né, a história da humanidade no que diz respeito a comércio, né, a comprar e vender, a se relacionar. Tá? Então, como o conhecimento começou a aumentar, é fato, né? O marketing teve que reagir, tá bom? Então, como que ele teve que reagir? Ele continuou fazendo publicidade, tá? Publicidade de massa, tá? Só que nesse tempo aqui, na segunda Revolução Industrial, tudo que era fabricado já tinha uma estocagem, tá? Na primeira Revolução Industrial não tinha. Você tinha que vender e vender, então tinha que fabricar e vender. Agora a indústria começou a estocar. E aí o marketing teve que se aperfeiçoar, pessoal. Porque se você tem estoque, você tem que escoar o estoque. Entende? Então a publicidade passou a considerar o quê? Não somente o produto propriamente dito, né? E também de uma forma mais aperfeiçoada, mas também passou a considerar as preferências do cliente. Tá bom? Então, por quê? Porque você tem que trabalhar uma certa persuasão agora para você poder vender mais, para que o estoque, né, possa escoar, entende? Então é claro que com o aumento da ciência, com o aumento do conhecimento, com base em tecnologia, ainda que de forma inicial, as pessoas começaram a ficar um pouco mais exigentes, é fato. Então aí tem a reação do setor de vendas. Como que o setor de vendas reagiu? Agora eu não posso ser mais um tirador de pedidos. Então, olha só, profissional da área comercial, se você está ouvindo ainda hoje que você é um tirador de pedidos, se preocupe, porque você está na era da primeira Revolução Industrial ainda, entendeu? Então, se preocupe, tá bom? Então, o vendedor começou a desenvolver algumas técnicas de venda, pessoal, métodos de persuasão, entende? Nós temos vários e vários métodos aí, por quê? Porque começou aqui. O cliente está mais exigente, ele tem mais conhecimento, ainda que um pouquinho, né, de conhecimento, mas ele tem, né, porque realmente foi um boom aqui que aconteceu, né. Então, o consumidor está mais exigente, então o vendedor teve que desenvolver algumas técnicas de persuasão para que ele pudesse, então, vender, tá. E aí, como nós podemos classificar aqui o foco da área comercial como um todo, envolvendo indústria, marketing e vendas? O foco dividiu-se entre produto e cliente. Então, aquele famoso jargão aí, aquela famosa frase, um olho no peixe, outro no gato, entende? Então é isso que aconteceu, tá, pessoal? Vamos avançar aqui, beleza? Pra gente não se demorar muito nessa parte aqui. Terceira Revolução Industrial, demos um passo a mais aí, tá? Então, século XX, fato.
anos de 1950 a 2010, tá? Então vamos lá, terceira revolução industrial, chegou a tecnologia com mais força. Qual tecnologia? A tecnologia da informação. Então, mais conhecimento, é fato, mais entendimento sobre as coisas, entende? Sobre os relacionamentos, sobre a maneira de consumir, de se relacionar, né? Então, a terceira revolução industrial é quando entrou a robótica, quando as indústrias realmente se tornaram o que são hoje, né? Com base em robótica. A tecnologia da informação chegou, pessoal, tá? E aí, né, muitos de nós passamos por esse período, esse momento de transição, muitos não, e foi realmente um momento de crise, tá? E aí o marketing, né, já realmente um marketing estruturado, né, ele passou a ser realmente conhecido como o setor que estuda os mercados, né, que gera oferta, que vende, que gera demanda, né, que escoa produto, entende? Mas ele teve que reagir, tá? E foi nesse período aí entre 1950 e 2010, né, que nós passamos por algumas transições no marketing, aí o marketing 2.0, o marketing 3.0, entende? Então é só você ler aí o livro do Philip Kotler, né, bem interessante, tá? Marketing 4.0. Então ele dá assim um panorama histórico fantástico a respeito disso, tá? Então o marketing teve que reagir, beleza? E como que ele reagiu? Ele não tem mais que fazer publicidade, ele tem que fazer marketing, entende? Então ele tem que realmente começar a ser mais profundo para que possa então escoar produtos ou serviços. Por quê? Porque o conhecimento começou a aumentar e quando você tem mais conhecimento, você tem mais exigência envolvida, né? E aí o foco continuou, né, em produto e também no cliente. Continuou nesses dois polos aí. É claro que mais no cliente do que no produto, tá? Até porque quem estudou aí, né, quem se formou aí em publicidade sabe que até 5 anos atrás nós tínhamos aí os 4 P's de marketing, né, um pouquinho mais, né, sendo fomentado nas universidades aí, praça, produto, preço e promoção, foco no produto, por isso P, tá? Então, o foco era o produto, mas um pouquinho mais o cliente, né? Um entendimento maior aí do cliente, tá? Ok? E como que o setor de vendas teve que reagir? Mais técnicas de persuasão, metodologia de convencimento, né? De relacionamento, de interação, tá bom? No mercado, mais especialistas desenvolvendo, especialistas da área comercial e também do marketing, beleza? E aí, você não pode ser mais um vendedor agora, você tem que ser um consultor. Então, a consultoria chegou no setor de vendas, tá? Então, olha só, se você é conhecido hoje como um consultor, fique feliz, tá? Porque é isso realmente que aconteceu na terceira revolução industrial, beleza? Como força motriz, ela impulsionou essa reação do marketing e também do setor de vendas, ok? Então, foco no produto e no cliente, só que um pouquinho mais no cliente, mas ainda tinha praça, produto, preço, promoção, PDV, ponto de venda, tá, aquela coisa toda, né? Quem estudou marketing sabe, beleza? Vamos lá então. Quarta revolução industrial, aqui nos interessa muito, pessoal, beleza? Século 21, anos de 2010 a 2020. Aqui nós sabemos, né? A gente vai, né? Eu vou falar aqui, as coisas vão começar a ficar claras, né? Para todo mundo aí, beleza? Quarta revolução industrial. Inteligência artificial. Isso aqui caiu, né? E fez realmente um estrago, podemos dizer assim. Nós tivemos grandes empresas caindo, nós tivemos grandes empresas quebrando, porque realmente demoraram no entendimento, né? Que a tecnologia, que a inteligência artificial, né? Demoraram em entender, né? Como isso ia impactar realmente a conexão, a interação, o relacionamento, a forma de consumir. Então a inteligência artificial chegou, pessoal, e ela chegou para ficar, né? Então, inteligência artificial trouxe a conexão, entende? Então por isso que é interessante, né? Eu já publiquei algumas coisas no meu LinkedIn, né? O meu sócio Johnny também posta algumas coisas lá no LinkedIn dele, tá? São conteúdos bem legais, que a gente acha interessante, a gente está estudando muito isso, tá bom? Então é interessante por quê? Porque muitas vezes os empresários, os vendedores, né, e até o próprio setor de marketing, eles olham para a tecnologia como um fim em si mesmo.
E olha só, cuidado com isso, tá? Porque a tecnologia pode ser uma luz que cega você, tá bom? Você tem que olhar para a tecnologia, mas você tem que olhar para que realmente está trazendo resultado na tecnologia, na inteligência artificial, que é a conexão, pessoal, tá? A conexão é o ponto central, beleza? Então, se você quer ser um empresário de sucesso no teu negócio, se você quer realmente fazer marketing com qualidade e vender os teus produtos ou serviços, você tem que trabalhar a conexão. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, chegou a quarta revolução industrial, a inteligência artificial está aí e nós temos conexão como base de tudo isso, tá bom? Por isso que hoje nós não temos mais os 4 Cs de marketing, né? O marketing teve que os 4 Ps de marketing, desculpa, o marketing teve que reagir, tá? Hoje nós temos realmente o marketing digital aí na ponta. Foi assim que o marketing reagiu, tá? Ele pegou a tecnologia, né? E o entendimento de a conexão realmente é o ponto central da tecnologia e se desenvolveu aí o marketing digital, que a maioria de vocês já conhece, tá bom? Nós não vamos pegar esse assunto aí e entrar a fundo nele, tá? Não é o nosso interesse aqui, tá bom? Mas aí o marketing digital agora não tem o mesmo foco do marketing da terceira revolução industrial, que era o produto e o cliente. O marketing digital tem somente como foco o cliente. Por isso que não são mais 4 Ps de marketing: praça, produto, preço, promoção. São os 4 Cs de marketing: cliente no centro, né? Então nós temos aí o C de curadoria, o C de cultura, C de conexão e C de criação. Tá vendo? A conexão tá aí, gente. 4 Cs. Adeus aos 4 Ps de marketing, entende? Então, se você quer ser um profissional atualizado, um empresário atualizado, né, profissional de marketing e gestor de venda e também vendedor, você tem que entender isso, que o teu foco hoje é o cliente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, olha só, o foco é o cliente, o marketing digital tá aí, a gente tem que entender que são coisas diferentes, o offline, o online e o digital. É uma escala. Hoje você pode ter um negócio, daqui a pouquinho a Rita vai estar falando com a gente aqui, a Rita Estevam. Ela tem hoje negócios offline, hoje ela tem negócios online e está migrando já para o digital, entende? Então nós podemos dizer assim, são setores diferentes aí do marketing, tá? Então, se você quer fazer marketing offline, é uma coisa, você tem que ter um negócio offline. Se você quer fazer marketing online, você tem que produzir conteúdo nas suas mídias, né? Nos teus canais. Né, se você é multicanais, se você é omnichannel, né, você tem que trabalhar no online. Agora, se você quer ser digital, aí é outra escala. Então, são 3 degraus aí: offline, online e digital. São coisas diferentes. Então, o marketing digital chegou, tá bom? E aí, as ferramentas, a tecnologia, a inteligência artificial é o que impulsiona tudo isso. Mas o centro disso tudo é conexão, tá bom, pessoal? E como que o setor de venda reagiu? Persuasão pura, gente. Técnicas de persuasão pura. Persuasão nas campanhas publicitárias, né? Persuasão no inbound marketing, na jornada de compra. Persuasão no atendimento do vendedor. Tudo é persuasão, entende? Porque realmente o cliente está muito exigente. Ele não cai mais, né, em certas campanhas publicitárias que nós tínhamos há um tempo atrás aí, né? A famosa campanha de intromissão, né? Então, o outbound, então, eles não caem mais. O cliente está seletivo, ele está exigente, né? Ele sabe o que ele precisa, ele tem conhecimento, tá? Eu quero aí contar uma história, algo que eu passei aí quando eu trabalhava no ramo automotivo aí, 2014, né? Quando eu retornei, na verdade, para o setor automotivo, tá? E eu acho que eu vou falar isso quando o Rodrigo Machado, que é o meu próximo convidado aí para a próxima live, nós vamos fazer mais lives, tá bom, pessoal? Quando ele estiver aí com a gente, eu vou falar um pouquinho, tá, sobre essa história aí, que é bem interessante. Foi um choque, tá, pessoal? Então, os vendedores precisam ter as habilidades de persuasão, tá bom? Então, olha que interessante, a consultoria está no centro, tá? Então, para você realmente hoje ser um profissional de sucesso, você tem que ser um consultor, né? E aí você, claro, precisa saber qual é o teu perfil para você estar no setor certo, tá bom? Dentro da área comercial aí, tá bom? Porque tem muito gestor, né, que não deveria estar gerindo e tem muito vendedor que poderia estar gerindo e vice-versa, né? Eu já vi muito bom vendedor
Eu já vi muito bom vendedor se tornar gestor e não seguir em frente, porque a habilidade dele, o perfil dele era de vendedor. Então a gente tem que saber essas coisas aí, a gente tem que saber identificar isso tudo, tá bom, pessoal? Beleza? Finalmente, na quarta revolução industrial, o foco foi o cliente. 4 Cs de marketing. Beleza, pessoal? Olha como é interessante. Vocês percebem que é uma evolução, entende? É uma evolução. As evoluções industriais que aconteceram, elas foram forças motrizes. E o marketing reagiu e o setor de vendas também, tá? Então, nós precisamos entender isso como empresários, nós precisamos entender isso como profissionais da área do marketing e nós precisamos entender isso como vendedores, como gestores, né? Que o nosso foco realmente é o cliente, tá? Então, assim, pessoal, só para eu quero falar isso um pouquinho para vocês aqui antes de a gente avançar, tá? Eu já trabalhei em agências, tá bom? De marketing. E é interessante isso que eu vou falar pelo seguinte: muitos profissionais de marketing, eu vou falar isso com muito cuidado, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas muitas vezes, muitos profissionais de marketing não sabem vender o produto dos clientes, tá? E aí uma dica que eu dou aqui, vou introduzir uma dica para você profissional de marketing. Você precisa aprender a ser vendedor. Então o profissional do marketing precisa aprender a vender, tá? Você sabe fazer marketing, você sabe operar as ferramentas, você sabe fazer estratégia, você tem um pensamento estratégico muito bom, mas você precisa aprender a vender, entende? Então invista nisso, aprenda a vender, tá? Estou colocando isso aqui agora, né? Estou aproveitando essa deixa aí, essa brecha que deu para colocar isso para você agora, profissional de marketing. Depois eu vou dar dicas mais práticas envolvendo as partes, tá bom? Os empresários, o setor de marketing e também o setor de vendas. Então, profissional de marketing, aprenda a vender, tá? Depois eu vou ser mais claro em relação a isso, tá bom, gente? Então, vocês perceberam como conhecer a história é interessante, né? Conhecer a história, né, da Revolução Industrial é interessante, principalmente para os empresários, né? Para a equipe de marketing, para você, profissional do marketing, para você, profissional do setor de vendas. É muito importante porque realmente as coisas mudaram. Se você tem um pensamento atrasado, né, você precisa se atualizar, você precisa estudar. Depois eu vou entrar nessas dicas aí para vocês, tá bom? Então, todas as partes precisam considerar isso para quê? Para errar menos ou para não errar, para que você possa, então, acertar mais, ok? Vamos lá? Vamos dar um passo a mais aí e vamos considerar um pouco as partes envolvidas que eu já citei. Então, quais são as partes envolvidas aí hoje no setor comercial? Então, nós temos aí, em primeiro lugar, os empresários, ok? Em segundo lugar, nós temos aí o setor de marketing, ok? E depois, gestores e vendedores, tá? Então, tudo se concentra aí, pessoal, tá? Então, olha só, é por isso que nós estudamos aqueles 3 tópicos: Revolução Industrial, tá? Marketing e setor de vendas. Então, se você é um empresário, se você é um profissional da área de marketing, ou um gestor, ou um vendedor, fica comigo aí, vai ser bem interessante que eu vou passar para vocês aí, tá bom? Só no fato de conhecer a história, aqueles 3 tópicos que eu já passei, você pega esses tópicos e você se aprofunde nisso, vá a fundo nessa história aí, para que realmente você fique esclarecido, ok? Então vamos retornar aqui. Quais são as partes envolvidas? Empresários, marketing, gestores e vendedores. O que precisa haver entre essas partes? Isso aqui é dica prática, hein? Vamos lá, empresários, marqueteiros e vendedores, gestores de equipe de vendas. O que precisa acontecer entre essas partes todas aí que eu citei? Algo muito simples. Precisa haver uma percepção comum no que diz respeito a quem vocês atendem. Ou seja, o cliente, pessoal, o consumidor, tá bom? Então eu vou ser um pouquinho mais profundo nisso daqui a pouco. Mas, pessoal, anote aí na agenda de vocês, anote aí no celular, mande agora aí pro pessoal da área de vendas. Compartilhe com os empresários aí e também com o setor de marketing. Precisa haver uma percepção comum no que diz respeito a quem vocês atendem, tá? Por isso que eu tive que tocar na história. Se eu não toco na história, você não vai entender isso,
o nosso foco hoje, como profissional de marketing e também da área comercial, tem que ser o consumidor. Ah, Rodrigo, mas eu já ouvi isso, eu já vi artigos sobre isso, eu já vi isso na televisão, eu já vi isso no digital, aí toda hora eu sou impactado com publicidade nesse sentido aí. Tá, mas a minha pergunta é, você está sendo profundo nisso? Você está indo a fundo estudar o perfil do teu consumidor? Você empresário, você profissional de marketing, você vendedor? Entende? Nós precisamos entender que precisa haver uma percepção comum no que diz respeito a essas partes. Empresários, profissionais de marketing, gestores e vendedores. E por que precisa haver essa percepção comum? Porque nós temos no centro hoje o cliente. Alguns especialistas estão chamando isso da era do cliente. A era do consumidor. A mesa virou, pessoal. A mesa virou. Né? Aquela história que eu falei que eu vou contar na próxima live aí, quando eu estiver com o Rodrigo Machado, vai ser bem interessante, porque eu vi isso acontecer. Eu era gestor na época, vendedores vinham na minha mesa chorando muitas vezes, falando, Rodrigo, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. O cliente não é mais fiel a mim. Entende? Ele não depende mais de mim para trocar o carro dele. O que está acontecendo? Né? E aí essa foi uma crise que afetou o concessionário e também a indústria, tá, pessoal? Eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Nós estamos na era do cliente, pessoal. Nós precisamos entender isso. Essa ficha precisa cair o mais rápido possível. Quando você for abrir qualquer negócio, entende? Quando você realmente quiser empreender, ou se você quiser trabalhar com marketing, se você quiser ser um vendedor de qualidade, você tem que estudar o teu consumidor em primeiro lugar. Como que ele se comporta? Será que você realmente vai ter como investir em tecnologia com base em conexão para você atingir a tua persona ideal, para que você possa vender? Será que essa tecnologia que você está colocando hoje aí no teu setor de venda, ele atende às necessidades dessa persona? Entende? Você tem que ter essa leitura, porque se não atende, você não pode colocar, entendeu? Você não pode implantar. Então tudo é implantado, tudo é feito com foco na persona, na era do cliente, pessoal. Nós estamos. Então tem um profissional se destacando, né, como nós estamos na era do cliente, que é o Customer Success, que é o sucesso do cliente. Tá vendo? Então isso tudo está sendo fomentado, está sendo trabalhado e não é à toa, tá? Então nós precisamos conhecer quem é o nosso cliente. E essa é uma percepção que tanto empresários como marqueteiros, né, profissionais da área do marketing, como gestores e vendedores precisam ter, porque aí as decisões serão tomadas em conjunto com o mesmo entendimento.